Eu quero falar sobre algo, aproveitando o ensejo do Dia dos Pais, eu quero falar sobre paternidade, essa noite, de uma forma bem sucinta. A paternidade é algo tão forte na vida de uma pessoa, e gera um impacto ou positivo ou negativo na caminhada da pessoa. Quando a gente olha para a palavra de Deus, lá na palavra de Deus fala assim, quando Deus traz uma promessa para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Existe uma bênção específica para a família. Quando a gente vê a história de Noé, lá em Hebreus fala que Noé salvou a sua família na arca. Ali não fala que Noé salvou o mundo, que Noé salvou a sua família. A família é um projeto de Deus. A família restaurada e protegida é um projeto de Deus, e a Bíblia o tempo todo trabalha com isso. Uma família sadia, uma família abençoada, uma família direcionada. Toda a sociedade, todo grupo nasce a partir de uma família. Jesus, ele poderia vir à terra já grandão, mas ele cresceu dentro de uma família, ele passou por toda uma estrutura de família. Por quê? Porque Deus precisava de preservar o modelo. E qual que é o modelo? É a família. Agora, quando a gente olha para a família, existem dentro da família vários papéis. E nessa noite eu quero falar apenas sobre o papel da paternidade. E eu já quero trazer só uma frase para você guardar no seu coração. Uma família doente, ela normalmente gera uma igreja doente, ela gera pessoas doentes, ela gera uma consequência muito grande. Dentro da família existe o papel do pai. O pai tem uma liderança natural, e essa liderança ela tem o poder de curar ou o poder de ferir. O pai, dentro da responsabilidade que ele tem, ele transfere para os filhos valores. E nessa noite o tempo é muito curto, então eu quero falar apenas sobre 3 valores que eu quero enfatizar nessa noite, que é a responsabilidade do pai, transferir, e se ele não transferiu, também é responsabilidade dele gerar na vida do filho uma dificuldade. E dentro desses valores, é interessante a gente compreender, ou princípios, a gente pode usar a expressão que você quiser, é importante você compreender que não é o papel da mãe, não é o papel do irmão, mas esses valores estão diretamente ligados ao papel do pai, a paternidade. Eu vou ler rapidamente alguns versículos aqui, tá? João 14,16 diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Salmo 25,12: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Salmo 48,14: que este Deus é o nosso Deus para todo sempre, e Ele será o nosso guia até o fim. E eu quero comparar a paternidade de Deus com a paternidade humana. E aí a gente vai fazer isso de uma forma bem rápida. O primeiro valor que nós vemos nesses 3 versículos aqui, que é algo que vem da parte de Deus para as nossas vidas, e é uma responsabilidade do pai também trazer para a vida dos filhos, se chama direção. A direção, o rumo, o pai que traz a direção para o filho. Ou é o pai que segura o filho, ou é o pai que impulsiona o filho. Olhando para as coisas naturais, ou é o pai que coloca o filho para cima, ou coloca o filho para baixo. É interessante que quando a gente olha lá a história dos profetas de Baal, quando eles foram lutar contra Elias, eles falavam que Baal era Deus, e Elias foi lutar contra eles, e Elias falava: não, só o Senhor é Deus. Agora é interessante que, principalmente no Antigo Testamento, o nome tinha um significado muito forte na vida das pessoas. O nome trazia para a pessoa uma identidade pessoal. E sabe qual que é o significado do nome de Elias? Sabe o que Elias escutou a vida toda quando eles falavam o nome dele? Sabe o que Elias escutou desde quando ele nasceu? Sabe o que significa Elias? O Senhor é o meu Deus. Jeová é o meu Deus. Então, quando Elias escutou algo contrário daquilo que ele tinha uma convicção no coração dele, desde quando ele nasceu, ele sempre escutava: olha, o Senhor é o seu Deus, o Senhor é o seu Deus, o Senhor é o seu Deus. Quando ele escutou algo contrário, ele teve o quê? Força para lutar. Quando nós não sabemos quem nós somos, o nosso valor, a nossa direção,
As pessoas hoje vivem muito sem identidade. Pessoas não sabem dizer não. Quando você não tem direção na sua vida, você não sabe dizer não. Quando você não tem identidade na sua vida, você não sabe dizer não. Quando você vive algo diferente, você não consegue tomar uma decisão. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes não temos na figura do pai direção. É o pai, e eu não sei, a maioria das casas funciona assim. Pelo menos na minha casa era assim. Meu pai trabalhava e normalmente a gente ficava com a minha mãe. E durante o dia, eu presepava com a minha mãe o dia inteiro. Vacaiava. E minha mãe ia me bater, eu corria e ria. Não sei se você já fez isso, mas eu fazia os negócios assim. Mas, gente, pensa uma mulher que sofria com a gente. Porque aí chegava um momento em que ela estava no limite do limite do limite. Ela usava uma palavra que causava um rebuliço na minha vida. Eu não falo mais nada com vocês. Na hora que seu pai chegar, eu vou contar tudo para ele. Sabe o que isso gerava na minha vida, meu irmão? Estou lascado, estou no sal. Porque minha mãe era aquela que prometia bater e não batia. Você conhece? Alguém assim? Minha mãe detalhou lá. Deus abençoe a senhora, viu? Graças a Deus que já fazia isso. E meu pai era aquele que não precisava de prometer. Ele resolvia a situação rapidamente. E quando eu falo de direção, talvez uma das grandes falhas na paternidade, eu quero deixar algo bem claro aqui. Se você é pai, e talvez o seu pai não te deu isso, ou você como pai, talvez você não tenha dado isso para os seus filhos, eu quero te falar que não se sinta culpado, porque normalmente nós não conseguimos entregar para o outro aquilo que nós não recebemos. E a gente falando de geração em geração, a tendência de uma família desestruturada é gerar outra família doente, outra família desestruturada. Isso acontece. Você vai falar, pastor, não tem solução para mim? Tem solução para você. Porque nessa noite, se você está aqui comigo, eu quero falar para você que existe um pai que não erra com a gente. Ele é o maior exemplo da nossa vida. Ele pode trazer cura para a sua casa, para a sua família. Ele pode trazer cura para toda estrutura que você vem. Mas em outras palavras, uma pessoa que não tem direção na sua vida, a gente pode usar um termo para ela. Maria vai com as outras, não é um termo que as pessoas usam assim. Ela é inconstante. O tempo todo ela vai mudando de ideia. Sabe por quê? Porque falta a presença do pai. E a gente muitas vezes fala assim, como que isso pode acontecer? Se um pai, ele é responsável pela direção. A direção, querido, fala de incentivar o filho o quê? A crescer. Muitos aqui viveram num lar que era o contrário. Sempre era valorizado o lado negativo. Sempre valorizado palavras negativas. Como? Muitas vezes os pais que têm problema no relacionamento, e aí começam a brigar, o que eles falam? Ah, meu filho, você é igual a sua mãe. Oh, meu filho, você é igual ao seu pai. Sabe, é nesse sentido. Olha, você não presta igual o fulano de tal. Você não tem isso. Então, alguém que deveria dar direção, não trouxe direção. A falta de um pai gera pessoas que não conseguem ter propósito, anda sem rumo. Pessoa que não consegue definir uma profissão. Na vida de um jovem, sabe qual que é o momento que você vê? Quando aquele jovem teve uma dificuldade na paternidade, ele não consegue escolher uma profissão para ele, não consegue escolher nem o curso que vai fazer na faculdade. Tão indeciso que ele se torna. Que talvez ele nasceu escutando da boca do pai dele. Você não vai ser nada, você não consegue. Espiritualmente falando, pessoas que não têm a direção, não tiveram essa direção, eles têm dificuldade de entender o chamado, aquilo que Deus tem para eles como direção e chamado. Provérbios 22:6 fala, educa a criança no caminho que deve andar, até quando ela envelhecer não se desviará dele. A segunda coisa que eu queria trabalhar com vocês, o segundo princípio, além da direção, uma coisa muito importante que o pai traz, limite. O pai traz o limite. Provérbios 3, versículo 11 e 12 fala, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho, a quem o deseja bem. Colossenses 3, versículo 20 e 21, vós filhos obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós pais não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Foi feita uma pesquisa há um tempo atrás, e eu peguei essa reportagem e eu estava lendo. E
para você, é interessante, essa pesquisa foi feita num lugar de detenção de menores infratores que estavam ali naquele lugar de detenção. A cada 3 menores internados ali, 2 não tiveram a figura paterna. 2 daqueles menores ali, ou de uma forma direta ou indireta, não tiveram a figura presencial paterna. A pergunta que era feita: onde está seu pai? A grande parte falava: eu não tenho, sumiu, me largou, falou que morreu. A falta de um pai traz a falta de uma referência. E o que é uma referência? Referência é aonde que a gente olha, é o modelo. Consequentemente, a falta de um pai, o pai é aquele que estabelece o limite, a fronteira, é aquele que protege. E a gente precisa de separar também essa proteção, porque o limite do pai, ele não tem que ser um limite causado pelo medo, mas um limite causado pela honra. Por quê? Porque quando uma criança é criada de uma forma com medo, quando ele completa 18 anos, o que normalmente ele faz? Ele larga tudo, sai de casa, vira o contrário. Por quê? Porque ele não tinha respeito pelo pai. Quando o pai, ele trata o filho e joga um peso de medo sobre o filho, aquele filho sofre danos terríveis. E aí o filho quer provar para o pai. Ele se torna um filho rebelde, porque ele teve provavelmente um pai opressor. Meu pai me corrigia, mas meu pai nunca me espancou. Meu pai me corrigia, mas ele me ensinou um caminho de proteção. Porque nós somos 2 extremos. Hoje a gente vive um tempo que ninguém pode corrigir, não pode falar nada. Se eu vivesse no tempo de hoje, meu irmão, eu ia ganhar coisa demais. Sabe aquele negócio que eles fazem, que dá estrelinha para quem faz negócio certo? Nossa, meu irmão ia tirar de letra esse tempo, porque eu ia ter tanta estrelinha, eu ia aprontar e depois fazia certinho, ganhava estrelinha. Porque a gente vai manipulando. Criança não manipula, gente. A criança normalmente, dentro de casa, tem a figura do pai e da mãe. Em alguns casos, não são na totalidade, a figura da pessoa mais dura normalmente é do pai, mas tem lugares que é a mãe. Mas normalmente falando, quando o pai é muito duro, normalmente o filho vai para a tendência de pular de quem? Da mãe. Esperto, é bobo. Meu irmão, quando eu queria alguma coisa, eu chegava na minha mãe, ficava lá somebody loves, e conversava, e ficava naquele, eu vou conseguir. Porque com meu pai, meu irmão, era assim, não tinha outro, não tinha argumento. O pai, não, eu nem terminava, não. Por quê? Porque não, pronto, não vai, não é bom para você, não sei. Então o que eu entendo? Na vida do homem, como pai, ele é responsável em trazer a proteção, o limite. Eu vou falar de mim, Fernando. Meu pai me ensinava muitas coisas. E eu lembro que eu nunca fui para uma balada, nunca fui para uma festa, nunca fui para um trem assim, eu não sei nem como é que é isso. A Flávia também foi criada dessa forma. Eu lembro que quando a gente casou, eu falei assim: hoje nós vamos fazer algo que eu nunca fiz na minha vida. Eu não saí para pecar, gente. Eu falei com ela: nós vamos ficar a noite toda na rua, nós vamos sair, vou para um restaurante, vou para o outro. Eu quero ver o que é isso. Aí nós saímos 8 horas da noite, nem sei, a gente não sabe, né? Crente quando vai pecar nem sabe o que é, mas não era pecado. Aí fomos para um lugar, aí nós ficamos naquele lugar, já tinha comido tudo que estava ali. Eu falei: nossa, o negócio vai dar certo, vamos para outro lugar. Peguei o carro, vamos para outro lugar. Chegamos no outro lugar, o que a gente vai fazer? Comer, vamos lá, vamos comer outra coisa. Ficar comendo. Quando deu mais ou menos meia-noite, eu falei assim: deixa eu te falar uma coisa, vamos para casa. Esse negócio não é para gente, não. Esse negócio não é vida para gente. Porque a gente não saiu para beber, a gente não saiu para fazer nada de errado. A gente queria ter aquela experiência, o que na vida das pessoas, passar a noite na rua. E a gente não conseguiu. Sabe por que a gente não conseguiu? Porque é assim, meu irmão, eu tenho certeza, eu nunca fui não, mas se você for ver crente, quando ele quer pecar, ele faz tudo errado. Ele bebe até cair no chão. Você vai para uma festa e acaba brigando, tudo errado, porque não sabe fazer o negócio. Não é para aquilo. E é o pai que tem a figura, quando eu falo de limite, de trazer para a vida do filho e falar para o filho aquilo que é prejudicial para ele.
E aqui quando a gente vê os textos da parte de Deus, Deus sempre falando para a gente, olha, o limite é aqui. Escuta o seu pai, aprende, ensina a criança o caminho que ela deve andar. E quando ela crescer, ela não vai se desprender dele. Então o filho, ele precisa de aprender o limite. E qual que é o limite que nós aprendemos? É o temor ao Senhor. Limites são ensinados com exemplo e com honra. Limite não é ensinado na pancadaria. O filho, ele aprende vendo você fazer. E eu vejo assim hoje, com essa experiência que eu tenho tido com o Theo, como isso é tão forte. Qualquer coisa que eu falo, ele está olhando para mim. Em poucos segundos ele está tentando copiar aquilo que eu fiz. Poucos segundos. Coisa boba. Contei esses dias para trás o que aconteceu. Eu tirei a camisa lá em casa. Quando eu olhei para o lado, o Theo estava tentando arrancar dele, de qualquer jeito. Ele não conseguia, mas ele estava... E eu falei, gente, como isso é forte. Porque nós que trazemos para ele o quê? Limite. E o que acontece hoje? As pessoas que não tiveram limite, normalmente hoje elas são viciadas em dinheiro, viciadas em jogo, viciadas em comida, viciadas num monte de coisa. Por quê? Não aprendeu o quê? Limite. Meu pai sempre trabalhou com a gente, ensinou para a gente limite. Você vai colocar no prato que você der conta de comer. Porque se ficar no prato, você vai comer de qualquer jeito. Então mas é limite, é essa figura do equilíbrio. Meu pai sempre ensinou para a gente como que a gente gasta o dinheiro que a gente tem. Nunca pode gastar mais do que você tem. Hoje a gente vê muitas pessoas desequilibradas financeiramente porque não aprenderam limite, equilíbrio. Então a primeira coisa que é um papel do pai, direção. A segunda coisa, o que? Limite. E a terceira coisa, que é uma das coisas mais importantes, o pai, ele é responsável por trazer proteção, a segurança, a sensação de segurança, um ambiente confortável. Sabe por que tem gente com promessa de Deus, mas não consegue acreditar na promessa de Deus? Porque o pai nunca trouxe proteção. Como assim? O pai nunca foi confiável na palavra. O pai nunca falou para o filho aquilo que ele falava. Sabe, hoje tem muita gente que tem essa carência de buscar a segurança. E como não teve a segurança dentro de casa, busca a segurança onde? Em amizades. Tem pessoas que vão para as drogas, tem pessoa que vai para o ativismo. Porque a segurança, a proteção, é uma responsabilidade de quem? Do pai. Aquela figura que talvez muitos devem ter recebido algum tipo de homenagem hoje, que o pai é o super-herói. Mas essa sensação de você estar do lado do pai, encher o peito e achar que pode fazer o que quiser, porque o seu pai está ali para te proteger. Eu lembro de uma coisa que me marcou muito com meu pai. Na casa do meu pai tinha uma varanda. Toda vez que meu pai estava lá embaixo, eu subia nessa varanda e eu pulava. Pulava de finquete, de perna para o ar, do jeito que era. Que eu tinha certeza de uma coisa. Meu pai não me deixava cair. Meu pai sempre me segurava. Então esse sentimento de proteção, esse sentimento de você se lançar para a vida, porque você sabe que tem alguém que te protege, que você sabe que tem alguém que cuida de você. Mas depois dessa pequena introdução aqui, como que nós podemos então ser curados, se hoje você como filho consegue ver que faltou direção, limite ou proteção para a sua vida? A primeira coisa, nós só vamos ser curados se a gente entender que a gente está doente. Imagina você marcar uma consulta com um médico, especialista. Você vai chegar para frente do médico, qual que é a primeira pergunta que o médico vai fazer para você? O que você tem? O que você está sentindo? Não é assim? Imagina você vir para o médico e falar assim, não estou sentindo nada não. Não tem nada não. O que aquele médico vai poder fazer por você? Nada também. Mas normalmente quando você chega diante do médico e você fala assim, estou sentindo essa dor aqui, ele vai olhar para a dor e vai procurar uma solução. A mesma coisa é para diante de Deus. Talvez está até doendo, mas você não tem coragem de falar. Mas eu quero falar para você que se você quer nessa noite experimentar algo de Deus, e tenha certeza que sozinho você não consegue. Talvez o reflexo de tudo isso hoje você está falhando como marido, como pai. Talvez como filho você está falhando. Mas você precisa de assumir e entender essa dor, essa ferida. Você não consegue vencer os limites.
Você não consegue romper na vida, sua vida está travada. Primeira coisa, entenda que se tem uma área que você precisa de cura, você precisa de falar, está doendo. A segunda coisa, entenda e perdoe o seu pai. O seu pai não podia te dar o que ele não tinha. Perdoa, libera perdão. Porque talvez a gente carrega um peso tão grande na nossa vida, e sempre o argumento que a gente tem é o que? Meu pai fez isso comigo, meu pai foi ruim, meu pai foi aquilo, meu pai... Deixa eu te falar uma coisa, o perdão é libertador. Talvez o seu pai nem está mais na terra, mas você continua preso nesses sentimentos. Terceiro, peça perdão para Deus. Reconheça que por mais que tudo que a vida fez com você, em algum momento talvez você se rebelou, em algum momento você agiu de uma forma contrária. E último, Romanos 8, versículo 15 e 16. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quarto, aceite a adoção de Deus para a sua vida. Ele é o seu pai, o pai perfeito e sem falhas, que não abandona, que não libera palavras de maldição. Ele é um bom pai, é aquele que pode mudar a história da tua vida, e é aquele que você pode clamar nessa noite, sair daqui com limite, com referência, com direção. Você pode experimentar da parte de Deus um grande milagre na tua vida. Sabe por quê? Ele é um pai que não erra. Ele é um pai que traz o limite. Ele é um pai que alinha as nossas vidas. E é um pai em que nós podemos olhar para todas as circunstâncias da vida e falar que se o Senhor, o meu pai, é o meu rochedo, Ele é a minha segurança, é aquele que me guarda, Ele é aquele que coloca os anjos dEle ao meu redor, Ele é aquele que me protege, Ele é aquele que me traz segurança e direção. Por isso nessa noite, queria que você entendesse essa palavra. Sei que o nosso tempo aqui é muito rápido, aqui é uma introdução de algo, mas eu creio que o Espírito Santo já está trabalhando na tua vida. Esses 3 pontos aqui, querido, nós poderíamos falar que mais de 100 pontos, tem tanta coisa que a gente pode falar sobre a postura do Pai. Mas eu queria trabalhar nessa noite apenas algo. Porque se isso daqui não é verdadeiro na sua vida, provavelmente você está vivendo uma vida perdida em algum momento. Provavelmente você está vivendo uma vida sem algo concreto. Mas essa noite Deus te trouxe aqui para mudar a história da tua vida, para você ser curado, para você perdoar, para você ser perdoado, para você entender, mesmo que o nosso pai e a nossa mãe aqui na terra nos abandone, Deus nunca vai nos abandonar, porque Ele é um pai que te aceita do jeito que você é, da maneira que você está, da forma que você veio.